Então, pessoal, vamos dar uma olhada na participação do pastor Lamartine no Flow. Eu vou soltar o vídeo logo depois que o Igor tinha feito a seguinte pergunta. E a gente vai chegar e nós vamos chegar no juízo final, no Apocalipse, e vamos viver felizes para sempre no paraíso, cara? Foi exatamente essa pergunta. Vamos para o vídeo, mas não esqueçam aí de deixar o like e se inscrever no canal. O Apocalipse, como diz o próprio nome, é um tempo de juízo. Porque Jesus é visto na Bíblia como o cordeiro e o leão. O cordeiro, ele é o símbolo do animal sacrificial que morria em favor de alguém. E Jesus veio como um cordeiro porque ele morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, quer dizer, eu não podia morrer por ninguém porque eu sou pecador. Mas ele não, ele nunca pecou. Então ele morreu pelos pecadores, para que quem cresce nesse sacrifício fosse salvo. É isso que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí, Igor, você já tá perfeito. O Igor tá sabendo aí. João 3,16. João 3,16. Agora, Deus também, a Bíblia diz que a base do seu trono é justiça e juízo. Existe muita injustiça neste mundo que precisa ser reparada. E Deus está dando um tempo para a humanidade se arrepender. Quando chegar o tempo, aí vem o juízo. Aí vai ser um pega para capar. Mas mesmo nesse período do juízo, vai haver a oportunidade das pessoas se converterem, se entregarem a Deus e serem salvas. Quem não quiser, aí vai estar na presença de Deus e vai assumir as consequências da sua incredulidade. Então, hoje, isso que a gente está vendo, está tudo na Bíblia. Tudo isso que você está vendo, por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você que você acho que nunca ouviu. Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É um, sei lá, não. Alguns É dizem... porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico, é difícil... Tem coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3. Dalet 4. Re 5. Vav 6. Então quando você fala... Tá inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso aí é... Tô te zoando. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem. Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá? Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no Apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet, é o 5G, é o Wi-Fi, porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Com isso vem o controle. Hoje você entra nos Estados Unidos, tem alguns lugares como Orlando, você não precisa mais passar o passaporte. O cara bateu, botou lá a sua imagem, ele já te reconheceu. Então, esse instrumento de controle só é possível através do sistema da internet. A internet é maravilhosa, você pode usar, mas um dia vai ser utilizado para fins de controle e de dominação. E o número 666 está relacionado com essa questão de comprar e vender. Eu até abri aqui para a gente dar uma lida, Apocalipse 13, 16, 18.
também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então a gente vê aí que tem uma relação de comprar e vender. Bom, vamos seguir. Hoje, por exemplo, você já tem economistas de bancos centrais no mundo falando que tem que digitalizar a moeda, acabar com a moeda papel. Eu falo disso desde 92, meu amigo. Eu falo isso desde 92, que vai acabar a moeda, vai ser moeda única. Isso vai acontecer, porque quando você tem o dinheiro, se pegar o povo judeu, por exemplo, ao longo da história eles foram muito perseguidos. Como é que eles se viravam quando eles fugiam de um lugar para o outro? Eles iam com as malinhas dele, com as joias, e ouro. Em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Eles começavam a vida, povo trabalhador e tal, né? Agora, cara, o dia que teu dinheiro não é mais papel, você é cancelado. Você tem e não tem. Não vai ter para onde correr. E a Bíblia fala que naquele tempo, quem não tiver essa marca não vai nem poder comprar e nem vender no supermercado. Ou seja, hoje, eu me lembro que o Guto estava até em Israel, ele foi fazer uma visita para um amigo dele, um judeu lá, cristão, numa loja, e ele estava lá batendo papo, o cara virou e falou assim: cara, eu tô doido, tô com medo, porque um camarada aqui, um cliente veio, comprou um produto, na hora que eu falei, como é que você quer pagar? Ele no cartão. Ao invés de tirar o cartão, ele botou a mão assim, na máquina, a máquina leu e pagou. Ele falou, o que é isso? Na mão direita, do jeito que a Bíblia diz. Agora vem o Elon Musk que está dizendo que tem que botar o chip na testa, onde a Bíblia diz. Então nós estamos entrando agora já numa seara onde claramente o mundo está se preparando para uma dominação. Você pegar o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já ouviu falar sobre isso? O grande reset? Já. Então, o que é um reset? É você pegar, dar um boot no computador e começar tudo de novo. Esses caras estão falando disso. Estão falando de um mundo, até uma agenda 2030 da ONU, de um mundo onde eles acham que para acabar com as diferenças, eles têm que acabar com a moeda, com as diferenças de câmbio. Eles estão falando disso, isso já está saindo de maneira clara, entendeu? Você já vê reportagens em revistas importantes falando que o mundo hoje entende que tem que ter uma globalização, porque senão você nunca vai vencer as diferenças sociais. Só que hoje esses caras interferem até nos projetos que são votados nas nações. Eu, como deputado, 99% dos projetos que eram apresentados eram vindo do governo. E de onde vêm esses projetos? Muitos deles da ONU. Todos com viés, entendeu? De globalização, viés. E é assim, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem para o Brasil, é a mesma coisa. Então, existe uma visão de preparar o mundo para um controle. E um dia, o líder desse conglomerado de nações vai ser o anticristo. Por quê? Porque o viés dele vai ser contra Deus e contra a Bíblia. Então, até esse levante contra a Bíblia se tornando cada vez mais politicamente incorreta, já é uma preparação para isso, cara. E vai acontecer. Isso é uma visão bem interessante mesmo. Nesse sentido, ouso dizer que Lamartine jamais terá um Tesla. Não tem problema com nada elétrico. Não, mas que o Tesla é do Elon Musk, né? Eu não acho que ele seja o cara, tá? Muita gente me pergunta todo dia, quem que é o anticristo? Meu Deus. Eu acho que tem alguns apóstolos do anticristo. Dá um corte bom para você, os apóstolos do anticristo. Porque o que Jesus fez quando ele falou para os discípulos que eles deveriam ir para o mundo? Nossa, fudeu, porque eu sou fã do Elon Musk. Não, eu também sou fã da Tesla. Tudo isso que você está falando aí, todas essas melhorias... Pelo amor de Deus, se me der um Tesla eu vou adorar. Isso. Todas essas melhorias que você está falando, de, por exemplo, biohacking, que é o cara colocar o chip na mão, não sei o quê. Eu, sem uma visão religiosa, vejo como um avanço. E se eu não me engano, e aí tu me corrige porque é você que é o expert nesse sentido. Parece que o Igor vai aceitar aí o número 666 fácil aí, hein?
Não, mas estou brincando, vamos seguir. A Bíblia, acho que em Apocalipse, diz que pouco antes do juízo final, vou chamar assim, haverá um tempo de paz mundial, de bonança, de tranquilidade, ou seja, é pra gente evitar a paz? Não. Boa pergunta, muito boa pergunta. Até tem isso mesmo lá. Tem isso mesmo. O que tem é o seguinte, que ele vai propor uma paz mundial. E todos nós devemos pregar a paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Esse é o rei da paz. Bem-aventurados os pacificadores. A nossa mensagem tem que ser de paz. Então a gente sempre tem que propor. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E se eu estou falando em nome dele, eu tenho que ser pacificador, né? Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, né? A gente não pode ficar provocando guerra, ao contrário, nós temos que promover sempre a paz. Só que tem a falsa paz. Qual é a falsa paz? É a paz que ela vai ser, num primeiro momento, a ausência de um conflito. Eu acho que esse acordo de paz que vai dar o início à grande tribulação, porque em Daniel capítulo 9 diz que o anticristo, ele vai iniciar o seu reinado com um acordo de paz com muita gente. Só que o acordo de paz dele vai ser o seguinte: o que é que prejudica a paz? Religião prejudica a paz. Então nós vamos ter que acabar com religião, porque religião é um preconceito que você tem com o outro. Então nós vamos ter uma religião que seja sincrética, que tem um pouco de todos, mas você não vai ter liberdade de manter a sua fé do jeito que é. Eu vou ficando por aqui e para finalizar eu vou citar o mesmo versículo citado por eles ali no começo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.